Olha só, Carvajal. Será que Carvajal tem bala na agulha suficiente para botar alguns líderes latino-americanos, vocês sabem a que eu me refiro, na cadeia? Certo? Jana Belozzi, já está aceito o seu convite aí. Qualquer um que me chamar para tomar tequila já está aceito. Ok, Jana? Já está aceito aqui o seu convite. Então vamos lá. Será que o Carvajal tem em mãos é suficiente para botar líderes latino-americanos na cadeia? Antes de qualquer coisa, eu já vou lhe dizer: não. Não pelo simples fato do seguinte: mesmo em caso de condenação desses líderes latino-americanos, ele não seria preso. Por quê? Porque ele só seria preso se ele botasse o pezinho dele nos Estados Unidos. Como ele não é maluco, certo? Como ele não é maluco de ir para os Estados Unidos, assim como Putin não é, assim como Maduro não é, não ia dar nada para ele. Desde que ele fique no Brasil, não dá nada. Desde que Cristina fique na Argentina, que Evo fique na Bolívia, não vai dar nada, certo? Mas, porém, vamos aqui, como eu disse, a gente vai começar desde o início. Essa é uma matéria de fevereiro do ano passado. Então, é bom vocês entenderem a cronologia da coisa para a gente contextualizar tudo certinho. Narcotraficante venezuelano cita políticos do Brasil, da Argentina, da Espanha e do Equador. Ele esqueceu de dizer aí Bolívia e Itália. Porque não foram só Brasil, Argentina, Espanha e Equador, não. O El Pollo, que a tradução seria o frango, colocou o barro no ventilador. Hugo Carvajal, El Pollo, é uma bomba relógio, por isso os Estados Unidos cobram sua extradição. A Espanha reluta em entregá-los. Então, isso aqui é antes dele ser extraditado, né? Vou contextualizar um pouco aqui, deixa eu só agradecer aqui aos 10 contos do Marcão, sempre aqui na área. Valeu, Marcão. Cheguei, hein? Boa tarde, Soteropolitana. Boa tarde, Soteropolitana. Valeu, Marcão. Tamo junto, meu irmão. Seja bem-vindo aqui sempre. A casa é sua, meu filho. Olha só. Quem é o El Pollo? Quem é o cara? Era o chefe do serviço secreto da Venezuela, tanto de Chávez e depois de Maduro. Era o chefe do serviço secreto da Venezuela, ok? Era o cara que sabia todos os podres do sistema. O que é que aconteceu? O Chávez bateu as botas, colocou Maduro para ser o seu sucessor e ele continuou sendo praticamente o número 2 do regime até determinado ponto, ok? Em determinado ponto da história, brigaram. Isso nunca foi esclarecido exatamente por quê. Quem saberia falar sobre isso é a Elisa Robson. Daqui a pouco eu vou trazer um vídeo dela aqui. Eu não, eu entrei em contato com ela pelo único canal que eu tinha, que era o Instagram, mas ela não me respondeu. Eu tinha convidado ela para participar dessa live, porque ela entrevistou El Pollo, a única jornalista brasileira que entrara. Eu chamei ela para a live, mas ela não respondeu até o final dessa. Até a gente começar a live, eu não tinha retorno dela. Então, olha só. O cara brigou lá com Maduro, se picou para a Espanha. O regime comunista de Maduro disse que ele saiu com passaporte falso. Ele nega. Ele disse que entrou na Espanha com passaporte verdadeiro. Bom, é estranho que alguém que que, que saiu corrido de uma ditadura comunista e sanguinária ter usado o passaporte dele para entrar no país que ele queria ficar refugiado. O que é que aconteceu? Foi para Madrid, passou 2 anos de boa na Lagoa, curtindo os milhões que ele roubou através do narcotráfico, contrabando de armas e também do povo venezuelano, ficou lá de boa durante 2 anos.
até ser descoberto pelo FBI. O FBI sabia, no primeiro dia que ele botou o pé em Madrid, o FBI sabia que ele estava lá. Mas esperou 2 anos vigiando para dar o bote. E aí o que é que aconteceu? Pediu a extradição do El Pollo para os Estados Unidos. Cara, essa novela levou desde fevereiro do ano passado, de fevereiro de 2022, a julho de 2023, ou seja, até 2 meses atrás, ele ainda estava na Espanha. Por quê? Por que o governo espanhol estava relutando em extraditar El Pollo? Porque o governo espanhol tem muito a perder, digamos assim, se ele abrir a boca. Então, o governo da Espanha não queria extraditar de jeito nenhum, porque ele, El Pollo, havia dito que havia financiado o vice-presidente da Espanha, o Pablo Iglesias, do partido Podemos. O Podemos na Espanha é ultra-esquerda, é absolutamente extrema-esquerda. Então, ele financiou esse partido com dinheiro ilegal e, por isso mesmo, do vice-presidente espanhol de então, e por isso mesmo, a Espanha não queria extraditar o cara, porque tinha muito a perder. Só que a Espanha não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos pesaram a mão, disseram que precisava de El Pollo lá para dar exemplo para Hugo Chávez ou para o Maduro. E aí, depois de uma série de idas e vindas, vai, não vai, extradita, não extradita, claro que os Estados Unidos, na maioria das vezes, sempre ganham. E aí, não teve jeito, teve que extraditar El Pollo para os Estados Unidos, certo? Ok, tá certo. Só que, como disse Alfredo, o El Pollo foi extraditado para os Estados Unidos, galera, não é porque ele entregou Lula, ou Evo, ou Cristina, ou Pablo Iglesias na Espanha, não. Não é por isso que ele foi extraditado. Ele foi extraditado porque ele é acusado pelo governo americano, deixa eu ler aqui direitinho. Ele é acusado pelo governo americano, sabe de quê? Peraí. De entrar, de ser um dos participantes de um envio de 5,6 toneladas de farinha de trigo, desde a Venezuela para o México, em um avião DC-9, em 2006. É por isso que ele está nos Estados Unidos. Não é porque ele vai entregar A, B, C, D ou H, não. Ele está lá para responder por um envio de uma quantidade absurda de farinha de trigo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem nada a ver se ele sabe tudo de Chávez, ou de Evo, de Cristina, de Lula. Não tem nada a ver, certo? Ele está lá para responder por esse crime que eu acabei de lhe dizer, que é justamente, deixa eu fechar aqui, o envio dessa quantidade astronômica de farinha de trigo lá para os Estados Unidos, certo? Mas, vamos ver aqui. Em 19 de julho de 2023, a Espanha extraditou para os Estados Unidos o ex-chefe de inteligência venezuelano, que foi aliado do falecido presidente Hugo Chávez e também do atual presidente Nicolás Maduro, como eu havia lhe dito, certo? Tem uma matéria aqui do Jornal da Cidade Online que diz o seguinte: o general, essa matéria, galera, é de 2021, 2 anos atrás, de dezembro de 2021. O general Hugo El Pollo Carvajal era o chefe de espionagem venezuelana durante boa parte do governo Hugo Chávez e posteriormente de Nicolás Maduro. El Pollo, como é conhecido, é um arquivo vivo dos crimes cometidos pela esquerda e seus líderes no Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru, Espanha e Itália. O fato de não existir um Estado de Direito na Venezuela, ninguém ou nenhuma instituição fiscaliza o ditador venezuelano Nicolás Maduro, dava aos governantes da Venezuela liberdade total para financiar grupos terroristas como as Farc,
usar o dinheiro da estatal do petróleo do jeito que eles quisessem, fosse para a corrupção ou até para lavar dinheiro do narcotráfico ou usar a estrutura diplomática venezuelana para transportar dinheiro oriundo do crime para irrigar esquema de corrupção nos países citados. Um dos beneficiários foram as gestões do PT, segundo o apoio, que chegou a citar Lula nominalmente em seus depoimentos à justiça espanhola. Outro partido que se beneficiou do esquema criminoso foi o partido espanhol Podemos, como já disse. Agora o Poio está a um passo para ser extraditado para os Estados Unidos, onde deve dar mais detalhes sobre essas perigosas operações e revelar de vez os envolvidos. Bom, ele foi extraditado para os Estados Unidos, ele vai dar detalhe de tudo isso, claro, porque os Estados Unidos vão querer saber de tudo, mas não é por isso que ele vai responder o processo, como eu já disse. O processo dele é com carregamento de farinha de trigo. Claro que se você já está com um cara desse na sua mão, você acha que o FBI e a CIA não vai querer saber de tudo? Quanto mandou, quem recebeu, qual partido recebeu, tudo isso. Claro que os americanos vão querer saber. Mas não é disso que se trata o julgamento. Julgamento é de outra coisa. Então, quando ele foi julgado e condenado, porque o cara levou 5,6 toneladas de farinha de trigo, ele vai ser condenado. Na hora que ele for condenado, está tudo como dantes no quartel de Abrantes na América Latina inteira. Agora, o Serviço Secreto americano, é óbvio que, de posse de todas essas informações, não vai deixar, vai poder utilizar isso para uma chantagem ou para qualquer outra coisa. Você sabe que americano não brinca em serviço, né, meu irmão? Deixa eu só agradecer aqui a Sueli Rodrigues, que se tornou a nova membro aqui do canal. Muito obrigado, Sueli, seja bem-vinda. Eu estou anotando tudo aqui, faltam 8 pessoas para a gente bater a nossa meta hoje, hein? 8! Por favor, ajuda aí, hein? Faça como a Sueli Rodrigues e se torne membro aqui do canal. Então, agora eu vou trazer aqui para vocês... Vou trazer aqui um videozinho de uma matéria da Rede Record, certo? Da Rede Record. Uma matéria... Bom, eu não vou dar spoiler, não, é melhor que vocês vejam. Deixa eu ver, tá tudo certo aqui, tá tudo certo. Olha só. Bom, já deu para sentir aí que o cara, o tal do Carvajal, sabe de muita coisa. A gente vai ver agora um outro vídeo, essa sim, da jornalista brasileira que mais entende do assunto, que é a Elisa. Como eu disse para a Elisa Robson, como eu disse para vocês, eu entrei em contato com ela, mas infelizmente não consegui, ela não me respondeu, porque ela deveria estar aqui com a gente, né? Aí sim a gente ia saber de muita coisa, mas a gente vai ter essa oportunidade de conversar com ela. Deixa eu só, antes de passar esse vídeo da Elisa, falar com o Eduardo Teixeira aqui, dizendo que a assinatura do canal foi cancelada sem eu pedir, pois meu nome deixou de ficar na Cor Verde. Eu me tornei membro no mês passado e acho que o desconto é mensal e automático. Eduardo, você tem razão, é mensal, é automático, eu não sei o que passou, não sou eu que controlo as assinaturas, né? Até porque não tenho como fazer isso, é muito estranho, não sei o que aconteceu, meu amigo, eu não sei como eu poderia lhe ajudar também. Então, é triste uma coisa dessa. Eu vi que 4 pessoas deixaram de ser membro, mas eu não controlo isso, não. Mas, enfim. Vamos mostrar aqui agora o vídeo. Cadê? O vídeo da Elisa, uma entrevista dela para o Jornal da Cidade Online, certo? Essa entrevista foi bem bacana com a Camila Hábito, aonde a Elisa disse coisas muito interessantes. Vamos ver aqui. Elisa, se o Carvajal for mesmo para os Estados Unidos e lá derem prosseguimento à condenação dele, Lula pode ser condenado pela justiça americana? E já emendo a pergunta, isso pode tirá-lo da corrida presidencial?
Essa é uma questão assim que todo mundo está de olho, né? Carvajal indo para os Estados Unidos, o que acontece com o Lula, assim como acontece com as outras autoridades mencionadas que ele acusa participarem desse esquema. Veja só, Cristina Kirchner na Argentina, Gustavo Petro da Colômbia, assim, diversas autoridades estão implicadas nesse caso, porque o Carvajal fala o quê? Que ele tem as provas de que houve este financiamento ilegal. Lula, ele aponta que participou de tudo isso. Então, nesse momento, ele tem entregado, ele já entregou carta, ele já tem testemunhas que estão aí que estão assim, concordando, né, embasando as denúncias que ele tem feito, tem documentação. Por exemplo, na Argentina, ele já, em relação a Cristina Kirchner, ele já entregou documentos e tudo mais. Em relação a Lula, né, uma vez ele entregando, em que situação Lula poderia, então, ser responsabilizado, envolvido, até ao ponto de não participar das nossas eleições ou ser condenado junto? Em que momento? No momento em que Carvajal apresentar documentação à justiça americana. Se o Carvajal apresentar documentação mostrando, né, como foi feito o financiamento ilegal, por exemplo, do PT aqui no Brasil, daí sim nós temos aí uma situação muito grave e que, com toda certeza, né, isso vai ter implicação para impedi-lo, né, de participar aí dessa corrida eleitoral. Então, a principal questão é que Carvajal apresente documentos, apresentando documentos em que ele mostra não só o caso da Argentina e de outros países, mas também envolvendo a esquerda e Lula. Daí nós teremos, então, uma situação que vai ser inevitável para a justiça brasileira. Sobretudo por quê? Porque se Carvajal apresenta documentos provando todas as acusações que ele tem feito até agora, provavelmente não vai recair somente no chefe do partido, da Lula, né? Mas vai envolver o quê? Muitas outras pessoas, né? O Lula não fez nada sozinho, né? Vai envolver outros nomes. E a que ponto, né? Até onde outros nomes estariam envolvidos nessa trama? Né? Acho que, intrinsecamente, muita gente estaria envolvida. Isso seria algum fator, de fato, paralisante, impeditivo, né, para que Lula continuasse na corrida eleitoral do Brasil. Elisa, o que é muito triste é esses mesmos governantes. Bom, esse papo aí foi feito, como vocês puderam perceber, antes da corrida eleitoral, né? Ou um pouco antes da corrida eleitoral, para ver se tirava Lula do páreo ou não. Bom, é claro que à luz do que a gente conhece hoje, a Elisa estava falando ali há mais de um ano atrás desse vídeo, certo? À luz do que a gente conhece hoje, é aquilo que eu e Alfredo chegamos à mesma conclusão. Carvajal não está sendo, como é que eu posso dizer, processado por ele ter toda essa documentação aí que ele disse que tem de Lula, de Cristina, de Evo, de Lugo, dessa galera toda. Não é por isso que ele está sendo processado. Então, não adianta ele mostrar toda essa documentação para a justiça, a não ser que a justiça americana resolva abrir um segundo processo contra ele. Aí sim. Aí o bicho iria pegar para essa galera. Mas é o seguinte, vamos supor que a justiça americana abra esse segundo processo. Que a justiça americana pegue todos os documentos que ele tem, todas as informações que ele tem, cheque lá tudo direitinho e chegue à conclusão que tudo que ele falou é verdade e abra um processo lá nos Estados Unidos sobre isso. O que é que vai diretamente atingir o Brasil? Nada. Nada. É só o Cachaça Man não colocar o pé fora do Brasil. Porque se ele for processado, na hipótese de abrir esse segundo processo e na hipótese dele ser processado, o nome dele entraria na Interpol. E aí
ele não poderia ir para uma porrada de países, mas ele poderia ir para a China, ele poderia ir para a Venezuela, para Honduras, para Cuba, entendeu, galera? Ele só não poderia ir para o resto do mundo inteiro. Mas ser preso, não acredito que isso aconteceria com Cachaça Amê, não. Não acredito. Até porque isso é uma hipótese. O processo que o Carvajal responde, como eu disse e insisto, é sobre tráfico de farinha de trigo. Ponto final. Não é sobre ele estar entregando Deus e o mundo. Ele não está entregando ninguém até agora, oficialmente. Se começar a entregar, se os Estados Unidos aceitarem, se virem que está tudo certo, que o que ele fala é verdade e abrirem um processo, vai dar nisso que eu acabei de dizer. Então, não fiquem felizinhos, não, porque ele está lá nos Estados Unidos, foi extraditado, está preso, porque ele está respondendo por uma coisa que não tem nada a ver com financiamento de campanha ilegal em países. Tá certo? É triste, mas a gente tem que esclarecer as coisas aqui para vocês. Bom, sobre esse processo que ele está sendo julgado lá de tráfico de farinha de trigo, a primeira audiência foi ontem. A primeira audiência foi ontem, certo? E a segunda vai ser no dia 12 de dezembro. Ele não vai escapar. Ele não vai escapar dessa condenação casca grossa lá na América. É capaz de ficar o resto da vida preso lá, certo? Mas encher os nossos corações de esperança, de alegria, não estou aqui para isso. Esse não é o meu papel. O meu papel é trazer a informação correta para vocês e não mentir, né? Evidentemente. Então, não vai dar nada por enquanto. E mesmo que o processo, como eu já disse, fosse aberto um outro, não vai dar nada. É só ele não botar o pé fora do Brasil. Para que ele vai querer sair do Brasil? Se aquele é o rei. Então, não atingiria ele em muita coisa, não, galera. Infelizmente, a verdade é essa.